Capítulo 63. A Torre. 5. Parece que você é novo na torre. O que te fez pensar que se safaria depois de ignorar nossos avisos? No início, Yonvou franziu a testa em confusão. Afinal, não fazia ideia de quem eles eram, mas se cagou de rir assim que percebeu o que estava acontecendo. Vocês devem ser membros do clã que está incomodando Inova. Ele já estava se perguntando por que ninguém tinha aparecido ultimamente e por que os outros lojistas lhe vieram perguntar se estava bem. Yonvou estava ciente de que ninguém mais na torre visitava a forja de Inova, mesmo sendo um dos 5 ferreiros mestres, por causa dos 8 clãs. Os 8 clãs não se importavam com negócios fora dos andares superiores, mas tinha clãs sob sua proteção que tinha que se comportar com respeito para permanecer em seu favor. E parecia que parte desse comportamento respeitoso incluía arruinar os negócios de Inova. Ainda assim, parecia que não tinham nenhum conhecimento sobre Yonvou, porque as pessoas que estava enfrentando eram muito fracas. Você está rindo, seu arrombado. Eles não sabiam o quão habilidoso Yonvou era, o que era outra indicação de que não eram dos 8 clãs. Yonvou não queria perder seu tempo em um assunto tão insignificante. Não preciso de nenhum perrengue, então se mandem. No entanto, a atitude do Yonvou só os provocou ainda mais. Seu filho da... Um aviso foi suficiente. Um dos homens estava chegando em Yonvou, mas se encolheu, porque percebeu que o homem que visitava Inova tinha desaparecido do nada. Svish. E, antes mesmo de poder olhar em volta, Yonvou já estava apunhalando sua coxa com a baioneta mágica. Puk. Hugo. Um dos homens caiu no chão enquanto o sangue jorrava de sua perna. TL/N. Hugo é a onomatopeia de vômito, no caso aqui, estão vomitando sangue. Seu filho da puta. Matem ele. Os outros homens pularam no Yonvou ao mesmo tempo, gritando de raiva. No entanto, ele ajustou rapidamente o aperto na adaga e girou seu corpo. Em seguida, cortou o tendão de Aquiles de um homem e a coxa de outro, esfaqueou o estômago de mais um e, por último, perfurou o peito do último. Hugo. O sangue espirrou no chão enquanto todos os 4 desabaram com o sangue espumando das bocas. Yonvou tentava evitar a violência o máximo possível, mas, assim que se envolvia numa briga, ele esmagava completamente seus inimigos para que não pensassem em retaliar depois. Era um hábito que criou durante suas missões. Os homens jaziam em uma poça de sangue, incapazes de atacar novamente. Desgraçado do caralho, Hugo. Yonvou enfiou a adaga no peito de um jogador, que estava se esforçando para contra-atacar, então ele caiu de costas, espumando pela boca. Yonvou limpou a baioneta mágica nas roupas do homem caído e a colocou de volta na cintura. Vão procurar um curandeiro ou um clérigo, e aí talvez sobrevivam. Bem, isso se puderem. Yonvou falou com um dos jogadores e se virou para ir embora. Mas, naquele momento, um dos homens agarrou seu abdômen com as mãos e gritou para ele, enquanto seu rosto se contorcia, como você ousa nos tocar? Acha ainda que pode se safar com o que acabou de fazer? Você sabe quem está por trás da gente. Seu merdinha, você vai acabar igual aquele velho quando eles... Os olhos do Yonvou brilharam. Svish. Puk. Kuk. Antes que o homem pudesse terminar de falar, Yonvou correu até ele e enfiou a adaga no peito. A lâmina esmagou suas costelas e penetrou até ficar a um tris do seu coração, de modo que ela penetraria se fosse enfiada só mais um pouquinho. O homem ficou ofegante e não conseguiu falar mais nada por um tempo devido à dor imensa, mas finalmente percebeu que existia algo mais assustador do que até a própria morte. A máscara branca apareceu diante dele. Os olhos atrás dela brilhavam como um par de fogos fátuos. Vai, repita. O quê? Inova? O homem tentou fingir que não estava em pânico, embora todo o seu corpo estivesse tremendo de medo. Em seguida, chegou à conclusão que poderia ser capaz de viver se usasse Inova como uma maneira de ameaçar Yonvou. Ei, aquele velho vai viver se nos deixar em paz. Yonvou empurrou a baioneta para penetrar o coração do alvo, como se não valesse mais a pena ouvir. O que vocês fizeram com Inova?
Outro homem olhou para Yonvou enquanto tremia. E eu não posso contar. Então, Yonvou rapidamente cortou seu pescoço. Naquele momento, os demais perceberam que suas cabeças sairiam voando assim que hesitassem em responder. Vou ser bonzinho e repetir. O que vocês fizeram? Nós não fiz Hugo. O homem foi decapitado enquanto tentava mentir, já que os olhos dracônicos do Yonvou poderiam ver através da mentira. Só restavam 2 agora. Uma boca é o suficiente. Quem falar primeiro vai viver. É que nosso chefe disse que nosso clã perderia prestígio se deixássemos Nova sozinho, então mandou outro grupo para destruir a forja dele. Yonvou rapidamente se livrou daquele que não respondeu a tempo. O único sobrevivente estava encharcado com o sangue dos colegas e se cagando de medo. Yonvou ignorou seu estado e falou friamente. Mostre o caminho. Yonvou franziu a testa depois de ver o que aconteceu com a forja de Enova. A loja inteira já tinha sido destruída pela metade, mas agora a porta estava em pedaços, e as armas e armaduras expostas nas prateleiras estavam todas quebradas, com seus pedaços espalhados pelo chão. Alguns artefatos também estavam faltando. As pessoas das lojas vizinhas assistiam de longe, com medo de se envolverem e serem alvos do clã. Enova estava sentado no chão no meio da devastação, parecendo angustiado. Além disso, estava todo coberto de sujeira, como se tivesse tentado resistir aos homens que destruíram a forja. Yonvou viu marcas de sapatos e hematomas por todo o seu corpo. Enova podia ser um ferreiro excelente, mas não era tão bom em luta, razão pela qual não conseguiu escalar a torre, apesar de estar perto de Arthia. Enova. Ah, é você, garoto. Enova estava olhando para o ar vagamente até que Yonvou chamou seu nome. Em seguida, falou com um tom despreocupado. Sinto muito. Eles roubaram tudo que você deixou para trás, tudo que eu estava fazendo para você. Mas vou te compensar, e você? Está bem. Quando Yonvou se aproximou dele e apenas verificou se tinha algum ferimento grave. As pálpebras de Enova se contraíram de surpresa. Que alívio! Parece que você não tem nenhum ferimento grave. Mas vamos num médico ou num curandeiro próximo só no caso de ter algum dano interno. Você conhece alguém? Mas, você pode deixar o resto comigo. Vou ficar aqui e resolver as coisas. Não se preocupe com este lugar e se cuide, por favor. Enova não conseguiu falar. Olhos de Giges, o artefato que Yonvou fez uma comissão, era um dos melhores artefatos de toda a torre, e ele estava na metade do caminho de produzir. E, ainda assim, Yonvou não fez nenhuma menção a isso, mesmo tendo perdido todas as matérias-primas, especialmente as raras, como a glândula de veneno da cobra de Akasha. Simplesmente, sorriu de um jeito tranquilizador, como se tudo fosse ficar bem. Ele se virou e falou com o lojista vizinho, que estava à espreita fora da forja. Preciso que leve Enova a um médico. Mas, ele parecia com medo de virar alvo dos clãs. Os olhos do Yonvou ficaram frios. Acho que você não tem medo de mim. Vou agora. O lojista ficou pálido, correu para a forja e colocou Enova nas suas costas. O ferreiro olhou para Yonvou com nervosismo. O que você vai fazer? Vou recuperar os itens perdidos. Não vou demorar muito. Enova tentou dissuadi-lo, dizendo que seria perigoso. Os responsáveis já tinham cometido roubos muitas vezes antes e ele não foi a única vítima, visto que outros lugares já sofreram antes nas mãos deles. No entanto, nenhum dos lojistas poderia reclamar por causa da influência deles no distrito externo. Eles pertenciam à Patrulha Noturna, um dos clãs mais poderosos que governavam o submundo do distrito externo. Também havia rumores de que estavam sendo apoiados pelo Dragão Vermelho, um dos 8 clãs, então ninguém ousou fazer nada contra eles. Foi por isso que Enova não pediu ajuda aos outros lojistas, visto que só seriam punidos por suas boas ações. Além disso, Enova considerou sua punição problemática por não interferir quando seu amigo estava em perigo. Ele queria parar Yonvou antes de ser ferido, mas ficou sem palavras quando olhou nos olhos dele.
O olhar de determinação lembrou de alguém que conhecia, um jovem brincalhão e bem-humorado que era exatamente o oposto da pessoa à sua frente. E, no entanto, não conseguia se livrar da ideia de que eles eram a mesma pessoa. Yonvou afundou o pé no chão e correu, enquanto Inova só observou inexpressivamente seu amigo sumindo de vista. Nome: W. Villette. Yonvou estava forçando o jogador capturado a revelar a localização da base. Os clãs do submundo geralmente mantinham seus esconderijos em segredo para se proteger das forças hostis, e, se Villette revelasse o local, ele seria marcado como um traidor e teria que se esconder do próprio clã pelo resto da vida. Só que um punho próximo era mais assustador do que uma espada distante. Em seu desejo de sobreviver, Villette revelou tudo imediatamente e até mesmo o levou ao esconderijo. Eles pararam em frente a uma pousada de 2 andares chamada Onde o Vento Repousa. Você é um homem morto se for o local errado. E eu sei. Villette engoliu em seco. No caminho, reconsiderou várias vezes. Devo levar ele para outro lugar. Mas vai me matar. E se eu for ao nosso esconderijo, o mestre do clã me matará. No entanto, hesitou ao lembrar das mortes dos seus companheiros de equipe, afinal, ele não queria morrer assim. Além disso, sentiu um medo absoluto por causa dos olhos brilhando atrás da máscara. Que caralhos de olhos são esses? Chegamos. Yonvou olhou para o prédio que Villette estava apontando. Parecia uma pousada em ruínas onde apenas jogadores pobres ficavam. No entanto, conseguiu sentir várias armadilhas dentro, bem como jogadores à espreita dentro de compartimentos ocultos, quando examinou a pousada. Este é o lugar certo. Posso sentir algumas coisas, vamos entrar. Mas tá bom. Villette não queria entrar, só que fechou os olhos e abriu a porta depois de ver os olhos do Yonvou. Ele até parecia uma vaca sendo arrastada para um matadouro. Villette, porque você, o interior da pousada estava muito escuro e cheio de fumaça de tabaco. O homem atrás do balcão inclinou a cabeça quando ele entrou e ficou chocado quando Yonvou saltou de trás do Villette. Que Hugo? Yonvou agarrou o braço do homem e o partiu como uma torção. Foi só então que os outros perceberam que tinha um intruso. Merda! Villette! Seu traidor imundo! Como se atreve a nos trair? Os faxineiros, os clientes comendo na área de jantar e até mesmo os hóspedes dormindo no quarto, todos correram para lutar contra o intruso. Eu não tive escolha, Villette deu desculpas com uma voz trêmula, mas ninguém ouviu. Yonvou jogou o homem, que estava segurando, na parede e avançou com ferocidade. Preciso nocautear todos eles o mais rápido possível. Seus sentidos aguçados mapearam seus padrões de ataque. Bom. Yonvou não usou muita mana, mas foi o suficiente para subjugar os jogadores. Ele puxou o braço de um, que tentou atacá-lo de lado, e o torceu com força. Depois chutou e esmagou direto o queixo do outro homem, que alvejou as suas pernas. Puta merda! Como ele está fazendo tudo isso? É só uma pessoa. Ataquei todos de uma vez. Os membros do clã surgiram quase que infinitamente, fazendo Yonvou se perguntar como tantos deles poderiam se esconder em um espaço tão apertado. Contudo, independentemente dos números, rapidamente os nocauteou um por um. Ele chutou as armas, esmagou as armaduras, cortou as carnes e quebrou os ossos dos oponentes, deixando os jogadores feridos por onde passava. Ah! Meu braço! Meu braço! Que desgraça! A Ari! Yonvou torceu o ombro do homem que agarrou e o chutou no estômago. Capítulo 64. A Torre 6. O jogador chutado voou como uma pipa com a corda cortada, quebrando a mesa e algumas cadeiras ao pousar. Seu gemido ecoou por toda a pousada. Idiotas! Estamos lidando com um jogador de merda que acabou de sair do tutorial. Um homem gritou com os jogadores do outro lado do corredor, então Yonvou avançou nele. Que porra é essa? Preparem ele. O jogador se encolheu de medo e ficou com o rosto pálido, enquanto os outros ficaram na frente dele para protegê-lo. Puk! Puk!
No entanto, Yonvou facilmente derrotou os jogadores que bloquearam seu caminho. Depois se aproximou do homem que tinha gritado e agarrou seu pescoço. Hugo. Antes que o homem tivesse a chance de falar mais alguma coisa, Yonvou apertou com mais força. Cric. Ele quebrou o pescoço do homem, e sua cabeça saiu rolando para frente com a língua pendurada para fora. Não. Não, sai. Como caralhos? Yonvou jogou o cadáver de lado, como se fosse um saco de lixo, e se concentrou em um som fraco que estava ouvindo. Onde? Em cima ou embaixo? Logo em seguida, ouviu um som metálico e suave, que era o som das armadilhas, e conseguiu descobrir uma pessoa correndo na área além das armadilhas. Ele estava tentando escapar por uma passagem secreta. Mas nem por cima do meu cadáver. Yonvou rapidamente estimou a posição da figura, enquanto ativava seu circuito mágico. Ele pisou no chão com força, quando uma mana envolveu sua panturrilha. Bum! A área do solo abaixo dos seus pés desmoronou como se uma bomba tivesse explodido, e o impacto esmagou as armadilhas colocadas ao redor do prédio, criando uma enorme cadeia de explosões. Prac! Uma série de ondas de choque estremeceu toda a pousada para cima e baixo. Isso! Caralho! Os jogadores que ainda não tinham lutado contra Yonvou ficaram boquiabertos com a visão inacreditável. O impacto deixou um grande buraco no chão, revelando uma sala escondida sob seus pés. Pelo buraco, Yonvou pôde ver um homem com uma barriga redonda agachado na frente de um grande cofre, enquanto olhava ao redor com medo e espanto. Parecia que ele estava no meio do processo de abertura do cofre. Era Daen, o mestre do clã da patrulha noturna. Yonvou saltou pelo buraco e pousou na frente dele. Daen ficou em silêncio e boquiaberto por causa do estarrecimento. Em seguida, suas pernas cederam, de modo que escorregou pela parede até chegar ao chão. Criac! Ao mesmo tempo, a fechadura do cofre fez um ruído e a porta se abriu. Yonvou viu vários documentos de títulos e certificados, barras de ouro e joias organizados em compartimentos separados. Ele se aproximou lentamente do Daen, ajustando o aperto na baioneta, e seus olhos sorriram como uma frieza. Daen estendeu a mão para o cofre, enquanto encarava Yonvou e pegava uma espada que tinha escondido dentro de um compartimento secreto. Mumorra! Daen agarrou a espada e avançou no Yonvou, enquanto usava cada gota de mana e começava a lançar todas as suas habilidades. Só que o intruso brandiu a baioneta mágica ao longo das imperfeições da espada dele e a partiu ao meio. Em seguida, Yonvou sacou uma adaga de cachina e cravou na garganta dele. Puk! Saiu uma espuma com sangue da boca do Daen, que desmoronou no chão. O mestre do clã que uma vez dominou o submundo estava morto. Yonvou jogou o corpo de lado e olhou através do buraco acima dele, vendo os jogadores sem esperanças no andar superior. Um de vocês desça aqui. Aqui está o café que você pediu. Yonvou riu um pouco, enquanto observava o homem servir uma xícara de café, que até derramou um pouco por causa das mãos trêmulas. Colocou algum veneno? Não sou nem maluco de pensar nisso. Seu rosto ficou pálido, enquanto respondia. Não que não tivesse pensado nisso, mas sabia que tentar envenenar Yonvou só resultaria em ele se transformando em um cadáver ao invés do homem mascarado. De onde veio esse monstro? Bster, o ex-segundo conselheiro da patrulha noturna, que agora era o primeiro, sentiu que ia enlouquecer. Os novatos abordaram Enova antes de ouvir sobre sua reputação como um dos ferreiros mestres, mas, normalmente, o clã só precisava ameaçá-los um pouco antes que eles virassem o rabo e partissem. Ele presumiu que desta vez seria como as outras, a única diferença era que os artefatos que encontraram na forja de Enova eram excepcionalmente bons. Na verdade, estavam além de só excepcionalmente bons. O elmo de Jubalionina do Lorde das Bestas e os olhos de Gigi semi-completos. Assim que Daen e Bster viram os artefatos, seus olhos foram dominados pela ganância. Eram itens com classificações que nunca tinham visto em toda a vida dentro da torre. Todavia, logo começaram a se preocupar com as consequências de pegar itens tão valiosos, porque o jogador dono desses artefatos não poderia ser alguém comum.
Assim, começaram a investigar o proprietário e descobriram algo interessante. O novo recordista do tutorial tinha recebido o elmo de Juba Leonina do Lorde das Bestas como recompensa. Dain quase gritou de alegria. Não importa o quanto fosse bom, o novato ainda era um novato. Era tão fácil roubar de um novato quanto roubar pirulito de criança. Eles poderiam até vender informações sobre seu paradeiro a um preço alto para as partes interessadas. Quem poderia esperar que o acumulador estivesse no distrito externo? Era como aquele ditado: não ver o que está debaixo do nariz. Não deveria ter escutado Dain. Webster, por outro lado, relutou em roubar os itens, porque tinha certeza de que um novato com itens de classificações tão altas provavelmente teria alguém apoiando, e, mesmo que não tivesse agora, sem dúvidas teria alguém no futuro. Mas Dain ignorou a apreensão dele, e o preço de sua ganância acabou sendo altíssima. Nosso clã inteiro foi destruído. Desgraça, a patrulha noturna não era um clã de pequena escala, e eles geralmente não eram derrotados tão facilmente. Até espalharam a informação de que estavam sob a proteção do Dragão Vermelho, um dos 8 clãs, e outros clãs do submundo maiores em tamanho evitaram ofendi-los por causa disso, só que Yonvou não se importou nem um pouco. Webster achou que teriam que fechar os negócios por um tempo. Na verdade, talvez nem tivessem negócio mais, já que as baixas dessa batalha foram altíssimas. O esconderijo também acabou destruído, e era óbvio que os ilesos abandonariam o clã. Assim, perceberam que eram terríveis as consequências de mexer com a pessoa errada. Yonvou colocou a xícara de café na mesa e olhou para Webster com um olhar frio. O último estremeceu um pouco com o som repentino e se sentiu como se estivesse sendo acorrentado só de olhar para Yonvou. Tá na hora da gente conversar sobre a compensação, não acha? Compensação. Para os artefatos de Enova e a forja que vocês destruíram, as perdas que ele sofreu com a interferência nos negócios dele, os custos do tratamento pelos danos físicos e psicológicos que Enova sofreu, temos muito que tirar de você, não temos. Se não quiser desistir, é melhor dar o seu melhor nisso. Webster balançou a cabeça instantaneamente e não se atreveu a contar que os outros clãs também estavam envolvidos no assunto. Para começo de conversa, vou levar tudo o que está no cofre. O rosto do Webster perdeu a cor, porque o cofre continha os últimos fundos restantes do clã. Vocês terão que consertar a forja pessoalmente. E leva aqueles que destruíram a forja e feriram Enova. Eu quero que eles consertem a oficina. Além disso, preciso que mantenham seus olhos na forja do Enova para que nenhum dos outros clãs incomode ele nunca mais. Webster fechou os olhos com força e assentiu. E se sinta à vontade para relatar o que quiser para o clã que está apoiando vocês. Bem, não sei se eles terão tempo para cuidar de vocês. Webster permaneceu em silêncio. Por alguma razão, Yonvou parecia conhecer como funcionava algumas coisas do submundo. Mesmo que pertencessem ao Dragão Vermelho, o clã não se importava com nada que acontecia fora da torre. Se a patrulha noturna se dissolvesse, no máximo, mandariam pessoas para investigar, mas não se vingariam. Dessa forma, Webster perdeu as últimas esperanças. Tudo bem, então vou deixar o resto com vocês. Yonvou empurrou a cadeira para trás e se levantou, enquanto as pernas do Webster tremeram. Yonvou voltou para a forja com uma mochila cheia. Será que pedi pouco? Ele tinha outro plano em mente no início, quando se sentou na frente do Webster. Até pensou em matar todos da patrulha noturna, mais alguns clãs do submundo e depois pendurar suas cabeças na frente da forja de Enova. Só que o submundo era o submundo no fim das contas. O vazio que deixaram seria preenchido por outros clãs novos, que incomodariam Enova com meios diferentes. Era melhor manter os clãs originais por perto e simplesmente torná-los submissos. Mesmo que Yonvou tivesse causado um prejuízo enorme neles, era provável que recuperassem o poder muito em breve por causa do tamanho. E assim serão o escudo que protegerá Enova dos outros clãs. Quando Yonvou chegou na forja do Enova, ele viu o anão andando para frente e para trás na frente da oficina com um rosto ansioso. A cabeça do Enova estava enfaixada e seus olhos tremiam de preocupação.
Yonvou sentiu uma emoção surgindo dentro dele, mas teve que fazer uma pausa para colocar uma expressão calma antes de fazer um barulho para indicar sua presença. Quando Inova virou a cabeça, a expressão preocupada no seu rosto foi substituída num instante por felicidade. Só que, após um momento, ele rapidamente se virou para pigarrear, e, quando se virou de novo, sua cara feia de sempre voltou ao seu rosto. Em seguida, gritou com Yonvou: "Aonde você foi?" Mas Inova não conseguiu terminar a frase, porque Yonvou riu do nada enquanto colocava a mochila no chão. Logo, começou a tirar os itens da mochila, que não apenas incluíam os artefatos e materiais de Inova, mas também as coisas que havia tirado do cofre da patrulha noturna. Inova olhou para Yonvou e para a mochila por um tempo, enquanto várias emoções surgiram nos seus olhos. Então, depois de um suspiro profundo, falou: "Seu sem noção. Você já se meteu em problemas." Yonvou assentiu com a cabeça sem falar um pio. "Eu sabia que você não me ouviria. E quanto ao clã? Você cuidou deles?" "Sim." "Ok, então. Isso é tudo que importa. Recolha e entre." Inova entrou na forja ainda resmungando, mas Yonvou sentiu carinho na sua voz. Um sorriso pequeno apareceu nos seus lábios, enquanto pegava os itens e os seguia para dentro. A notícia do incidente na forja de Inova se espalhou rapidamente pela torre. A patrulha noturna correu por toda parte tentando abafar os rumores, já que o destino do clã estava em jogo, mas era impossível impedir que todos os jogadores na torre fofocassem. Assim, o boato se espalhou de jogador para jogador, junto com o paradeiro do jogador desaparecido conhecido como o Acumulador. Por causa disso, vários clãs do submundo começaram a agir e monitoraram cada movimento do Yonvou, fizeram relatórios com as informações coletadas e venderam a preços altos. Nos bastidores, vários clãs gigantes começaram a tentar recrutá-lo. Em pouco tempo, as histórias se espalharam até chegarem aos ouvidos das pessoas que estiveram procurando por ele por semanas. Como? No distrito externo. Porque ele está lá. Punch parou de beber e franziu a testa com as palavras que ouviu da mesa ao lado. Assustado com a reação do Punch, o falante teve que contar todos os rumores que ouviu por uma hora inteira, mas nada além de um nome entrou nos ouvidos dele. Então, ele está no distrito externo. Do lado de fora da torre. Os olhos do Punch brilharam com uma luz intensa. Por outro lado, Edora focou no nome que parecia um pouco familiar. Inova? Continua no próximo vídeo.